A paz do Senhor Jesus. Vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo, e já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouviste. Por isso, sabemos que é a última hora. Nós vamos ver aqui João, ele advertindo contra os anticristos, contra aqueles que estavam contra Cristo Jesus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Cristo veio e, e viveu no nosso meio, deixou como exemplo, deixou seguindo toda a lei, e muitos estavam ali se fazendo já como anticristo, indo contra, Cristo Jesus, indo contra os ensinos do reino do Senhor Jesus, contra tudo que Jesus tinha ensinado. E no versículo 18, ele diz que é o nosso devocional de filhinhos, esta é a última hora. É interessante notar que eles já viviam naquele tempo, né? Ali, João tinha andado com Jesus, e mesmo assim eles já estavam aguardando Cristo naquele tempo. Eles não estavam aguardando Cristo, não veio depois de 2000 anos. Não, mas naquela época eles já aguardavam. Ele diz: o anticristo está vindo, já muito anticristo se tem levantado, conforme ouviste, por isso sabemos que é a última hora. Então, como servo do Senhor, nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse a última hora. Iniciar esse dia já sabendo que pode ser a última hora porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. A última hora porque pode chegar a hora da nossa morte. Então nós precisamos viver como os crentes primitivos viveram, vivendo como se fosse a última hora, e sabemos que é a última hora. Então essa deve ser a nossa esperança, o nosso desejo de estar com Cristo Jesus. E quem vive como peregrino, forasteiro nessa terra, sabe que a qualquer momento vai ser tirada dela. Porque aqui não é o teu lugar, não é o meu lugar. Quando ele diz no 19, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, esses homens que se tornaram anticristos, eles saíram do meio do povo de Deus, né? Eles saíram dentro ali dentre eles mesmos, eram aqueles que estavam ali, muitas das vezes em eminência, eram aqueles que estavam ensinando, eram aqueles que estavam andando com eles, né? E foram esses que eles saíram, eles abandonaram a sua fé e passaram a pregar tudo contra os ensinamentos de Cristo Jesus. A extrema corrupção dos últimos dias faz isso, né? Pois bem sabemos que haveria tempos difíceis. E podemos dizer que vivemos também nessa época o tempo difícil. A própria palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala que haveria um tempo difícil, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, né, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, né, traidores, que é o caso de muitos que abandonaram a sua fé, inconsequentes, orgulhosos, né, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, né, e com uma aparência de religiosidade. Parece um religioso. Pode estar pregando tudo contra Cristo, está indo contra Cristo. Essa recomendação
né, de Paulo a Timóteo, a nós, é que nós devemos se afastar desses tipos de pessoa. Né? Ele saiu dentre o próprio povo, entre eles mesmos eles estavam ali. Né? E isso é o que João ele relata. Versículo 20 diz: ora, vós tendes a unção da parte do santo, todos tendes conhecimento. Então, ó, temos conhecimento. Temos a unção da parte do Senhor. E temos o conhecimento. Né? Pois é Deus que nos mantém firme. Né? Ele que está conosco. Foi Ele que nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. O mesmo que ungiu o Pai, ungiu o Filho, nos ungiu também. E o Filho, com o seu Espírito Santo, que habita em nós, está conosco. Então nós somos conhecedores da verdade. Ele diz: eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, assim, vocês já conhecem. Por isso eu estou escrevendo para vocês, não que vocês não conhecem a verdade, mas é para que vocês entendam que nenhuma mentira ela vai proceder da verdade, porque a verdade é a verdade, e o que liberta é a verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Era isso que estavam fazendo. Esses mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então, muitos estão falando de Deus, mas não tem Jesus como Filho de Deus. Não reconhece Jesus como o único Salvador. Então, para esses que negam o Filho, ele não vai ter o Pai. Né? Mas aquele que confessa o Filho como seu único Salvador, suficiente Salvador, também vai ter o Pai. Então é isso que precisamos entender. Todos falam de Deus, mas nem todos realmente seguem. E realmente amam a Deus, realmente conhecem. E tem, né, o Filho como enviado do Pai. Versículo 24 diz: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta, de vida eterna. A promessa que o Senhor fez não é uma promessa de uma vidinha, né, de uma vida aqui de 70, 80 anos nessa terra. A promessa dele é de uma vida eterna, quando ele foi preparar o lugar para onde ele esteja, nós estejamos também. Então, onde o Senhor ele foi nos preparar um lugar. Então, por isso que devemos permanecer firmados no Senhor, suportando as dificuldades, as lutas, mas glorificando ao Senhor e sabendo que já estamos vivendo a última hora. Todo cristão precisa viver o dia como se fosse o último dia. Isso não vai me fazer parar, não vai me impedir de trabalhar, não vai me impedir de estudar, não vai me impedir de nada disso. Mas nós precisamos viver como se fossem os últimos dias e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Versículo 27 diz: quanto a vós, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Muitos se apostataram da fé, né? Andaram nos caminhos e já se apostataram. Todos receberam a mesma mensagem, viu realmente que a unção que vem do Senhor é verdadeira, sentiu a presença do Senhor, sentiu a presença do Espírito Santo. Sabe que não é baseado na mentira, porque o Espírito Santo ele testifica, ele confirma, mas infelizmente não permaneceram e não ficaram como Jesus ensinou, e preferiram pregar um outro evangelho que não era de Cristo Jesus.
Preferiram se opor a Cristo como anticristo, sendo conhecido como anticristo. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não ficamos envergonhados diante dele na sua vinda. Né? Precisamos permanecer no Senhor. Quando ele vier buscar o seu povo, você vai estar de pé, firmado, engrandecendo o nome do Senhor. 29 diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então que nesse dia, teus olhos se abram para ver realmente quantas pessoas, quanto mundo, boa parte, está anticristo. Estão vivendo esse momento se opondo à verdade que está na palavra do Senhor, se opondo a tudo e se apegando com outras coisas. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus, ele venha confirmar essa palavra no teu coração e que você venha ter um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.